Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, no fim da tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e a sua ressurreição. Programa Luz da Vida, pela 48ª vez se debruçando sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos, as derradeiras realidades que acontecerão após a nossa breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno 28 programas e ao tema do paraíso com esse 48 programas. Estamos na reta final do estudo sobre o paraíso, tratando do purgatório. O estado da purificação final das almas, daqueles que deixaram esta vida na graça de Deus, em estado de graça, mas ainda necessitados de serem purificados da ferrugem do pecado, da deformidade do pecado e de pequenas faltas leves. E estamos investigando o purgatório com alguém que esteve lá, em visão, alguém que desfrutou, pelo menos por alguns instantes, dessa realidade paradoxalmente marcada por grande sofrimento e também grande alegria. Santa Catarina de Gênova, que nos deixou esse presente, o Tratado do Purgatório. Ela que esteve lá, ela que escreveu por experiência própria o purgatório. E agora vamos ao parágrafo 13 desse tratado. É um livrinho pequeno, mas eu recomendaria essa leitura, como recomendo também a leitura de outro tratado, esse escrito por outra santa, Santa Francisca Romana, que esteve no inferno. Santa Francisca Romana, autora do Tratado do Inferno. Ela que esteve lá, Jesus a transportou para lá, para que ela experimentasse por alguns instantes essa realidade pavorosa e nos deixasse um tratado que nos ajuda a entender essa realidade horripilante. Portanto, recomendo o Tratado do Inferno, Santa Francisca Romana, e o Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova. E é com ela que nós já entramos no estudo desse programa. Com a palavra, a grande santa de Gênova, parágrafo 13 do seu Tratado do Purgatório. A alma que vai para o purgatório. Descrevamos com Santa Catarina de Gênova as almas dos que deixaram esta vida ou vão deixar esta vida, estão deixando esta vida na graça de Deus. Portanto, almas dos eleitos, almas dos salvos que já têm a certeza da salvação e agora vão se purificar ou estão se purificando ou ainda irão se purificar lá. Este é o caso no que se refere ao purgatório. A alma separada do corpo, quando não se acha naquela pureza na qual ela foi criada, se vendo com tal impedimento que não pode se livrar dele, a não ser através do purgatório, de certo se lança nele, com toda a vontade. E se não encontrasse tal ordenação capaz de livrá-la deste impedimento, naquele instante se formaria nela um inferno pior do que o purgatório, percebendo ela que não poderia se unir por aquele impedimento a Deus, seu propósito. Esta união lhe é tão importante que, em comparação com ela, o purgatório lhe parece nada, muito embora já tenha sido dito que se assemelha ao inferno. É um paradoxo
misterioso. Aqui Santa Catarina diz que a vontade das almas do purgatório é se lançar em Deus, que por outro lado as está purificando. E se compreende isso, você sabe que a felicidade sem fim é uma realidade da qual você ainda não participa. E ela é o anelo, é a suprema realização, é o infinito gozo do qual você ainda não participa. Já vimos em 2 programas anteriores que a vontade das almas do purgatório, elas se identificam com a vontade de Deus no sentido de que aquilo que elas querem é aquilo que Deus quer. Elas não querem outra coisa senão Deus. E não podem querer outra coisa porque já morreram na graça de Deus. Deixaram esta vida na graça de Deus. O pecado não mais as atinge. E aqui está a única coisa que torna a vontade da criatura contrária ou distante, ou as duas coisas, da vontade do Criador, o pecado. Ora, mas no purgatório não tem mais pecado. Elas partiram na graça de Deus, elas não podem mais pecar. Não podendo mais pecar, portanto, não tendo vontade de pecar, porque sua situação, ao deixar esta vida, estabilizou-se para sempre. Portanto, eleitos no purgatório e no céu não podem pecar, e os condenados no inferno não podem se arrepender. No inferno só podem pecar, blasfemando, gritando, insultando, se revoltando, se rebelando contra Deus, etc, etc. Mas não estamos tratando do inferno agora. Portanto, uma vontade que corresponde sempre à vontade de Deus e vice-versa, mas ainda não desfruta da própria visão beatífica de Deus, o que se pode esperar dela? Jogar-se diante de Deus. Eu te quero mais e sempre mais. Eu não tenho outra finalidade aqui. Eu não tenho outro desejo aqui. Eu não tenho outro pensamento aqui senão a ti. Se não pensar em ti, desejar-te e desejar participar plenamente dessa felicidade para a qual fui criado. Essa nostalgia me leva ao mesmo tempo a sofrer, a esperar alegremente e a me jogar incondicionalmente. Como assim? Porque o purgatório é principalmente sofrimento. É principalmente sofrimento porque se toma consciência de que ainda estou aqui porque pequei, mas eu já me arrependi desses pecados. O purgatório não é lugar de remorso. O purgatório não é lugar de arrependimento. Isso já aconteceu na terra. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Disse aquele que muito pecou, disse aquele que muito prevaricou, disse aquele que muito ofendeu a Deus com os seus pecados. Até aí, pode-se falar de arrependimento, de dor, de remorso, enquanto se está a caminho. O sofrimento decorre da consciência de que o pecado que eu cometi, ou os pecados que eu cometi, dos quais me arrependi, deixaram sequelas. Gravem bem, essas duas palavras são importantíssimas no Tratado de Santa Catarina de Gênova. Ferrugem do pecado, deformação causada pelo pecado. E as pequenas imperfeições, chamemo-las com a Igreja de pecados leves, que não são pecados no sentido estrito. São imperfeições que dilatam, são imperfeições que, porque ainda existem e o amor de Deus ainda não as abrasou plenamente, fazem com que ela sofra. Imaginemos que você vê uma realidade belíssima, encantadora, fascinante, do outro lado do rio. Ela é
tudo e muito mais do que você imaginava, do que você sonhava. Todos lá estão felicíssimos. E você que percorreu um longo itinerário para participar dessa realidade, sabe que entre você e essa glória, esse júbilo, essa felicidade que está do outro lado do rio, você ainda não está lá. E precisa sofrer para poder chegar lá, porque há imperfeições que você carregou consigo e das quais você ainda não se libertou, que impedem que você esteja lá. Portanto, é a nostalgia de Deus. Quero o meu Senhor, anelo pelo meu Senhor. Como eu espero, como eu desejo estar com os outros meus irmãos nessa felicidade que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Eu nunca estive lá, mas pela fé, de fato eu creio que se trata de uma felicidade inaudita, indescritível, inefável. E a sede que eu tenho dela e o desejo que eu nutro por participar dela, o ímpeto da minha alma por não serem realizados, eu sofro, eu espero, eu aguardo, inquieta-me profundamente. Ainda não tratamos do sofrimento do purgatório. É um sofrimento purificador, lancinante, precisamente por isso. A felicidade está aqui e você não pode ainda estar aqui. Esse sofrimento é necessário, porque ainda há coisas que você trouxe para esta etapa da sua existência, o pós-tempo, o pós-morte, que impedem você de entrar na glória. Há, portanto, você de ser purificado. E é uma purificação dolorosa, é uma purificação lancinante, é uma purificação extremissimamente sofrida. Mas como já vimos em vários programas, pode uma realidade ser ao mesmo tempo alegre e sofrida. Pode ser uma felicidade incontida, ainda que não suprema, porque suprema só na glória, e uma dor indescritível, que por outro lado não é a dor das almas dos condenados. Santa Catarina nos ajuda a entender isso nos próximos parágrafos. Estamos vendo com esta santa quão misteriosa é esta condição, quão misterioso, quão profundo é esse estado de purificação final na outra vida. Lá, porém, no purgatório, nada da presença do demônio, nada de grito de horror, de desespero. É grito de sofrimento. É dor verdadeiramente profunda, mas permeada por uma esperança que não decepciona. Já vimos Romanos capítulo 5, versículo 5. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, continuaremos com a grande santa de Gênova a compreender o mistério das almas do purgatório. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso compromisso semanal, programa Luz da Vida, pela 48ª vez se debruçando sobre o tema do paraíso. O paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que acontecerão terminada a nossa breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno 28 programas e com esse ao tema do paraíso 48 programas. Agora, com Santa Catarina de Gênova, avançamos no nosso estudo particularizado do seu Tratado do Purgatório. Santa Catarina, que teve o privilégio de ser transportada pelo Senhor para o purgatório, para nos deixar esse presente. É um livro, não é muito grosso, mas que contém realidades muito profundas,
ao mesmo tempo cheias de esperança e assombrosas também pelo sofrimento do purgatório. É um fogo que causa sofrimento, o fogo do purgatório. No primeiro bloco, vimos o parágrafo 13 do seu tratado a respeito da alma que vai para o purgatório. Agora nós vamos a um assunto que certamente interessa muitas pessoas: a alma que vai para o céu. Seja aquela alma que deixa esta vida e não se purifica no purgatório, adentra no festim dos eleitos, como a alma daquele santo que a tradição chama de Dimas, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e que disse a nosso Senhor: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, ao que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse não passou pelo purgatório. A alma de São Dimas entrou imediatamente no céu, segundo as palavras de Jesus. Mas a alma que vai para o céu, prévia purificação final ou não, e é disso que vamos tratar agora no parágrafo 14 do Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, tanto a alma que depois de se purificar no purgatório entra no festim dos eleitos, como aquela que deixa esta vida e já entra imediatamente no festim dos eleitos, é disso que trata Santa Catarina de Gênova. Ou seja, a condição da alma na hora, se é que se pode falar de hora, após esta vida, porque o tempo acaba com a morte. Qual o estado da alma que entra no festim dos eleitos? E é exatamente isso que nós desejamos: estar com Deus. Entrar naquela hora será uma surpresa? E como? Nós conhecemos muito pouco a respeito do céu. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Isto é, aquilo que nós esperamos, o termo da nossa marcha, da nossa peregrinação, da nossa caminhada, é uma realidade que eu nunca vi, nunca vimos, nunca participamos, nunca desfrutamos. Poucas coisas, pouquíssimas, quase nada, pouquíssimas coisas o Antigo Testamento diz a respeito da felicidade sem fim. O Novo Testamento diz alguma coisa, mas de forma muito sóbria. O resumo do ensinamento de Jesus, do ensinamento do Novo Testamento sobre o céu, é precisamente esse: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Sim, não haverá luto, não haverá dor, as coisas antigas passaram, eis que eu faço novas todas as coisas, a Jerusalém celeste. Não haverá sofrimento, não haverá nenhum vestígio de imperfeição, as pérolas preciosas que ornamentam as colunas, as muralhas da Jerusalém celeste, que é em forma quadrangular, todas as imagens, o rio de cristal, os anjos, os animais, os presbíteros, os que estão assentados no trono, os anjos executores das ordens de Deus, o livro do Apocalipse, por favor. Também os discursos escatológicos de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Filho do Homem. Sim, há consideráveis ensinamentos do Novo Testamento, particularmente dos discursos de Jesus, sobre a eternidade. Em todo caso, ninguém nunca esteve lá. Mas cremos que é verdade, creio na vida eterna, assim termina o credo. Agora vejamos as almas que entram no céu, tendo elas passado pelo purgatório ou não. Com a palavra, essa parte é bonita, é muito bonita. Oxalá você e eu venhamos a nos encontrar nessa condição. Esperamos, confiamos, aguardemos. Com a palavra, Santa Catarina de Gênova, Tratado do Purgatório, parágrafo 14. E ainda tenho a dizer que, como vejo, o paraíso não por parte de Deus, nenhuma porta, a não ser que ali entra quem quer entrar. Porque Deus é todo misericórdia e volta para nós com os braços abertos para nos receber na sua glória.
E vejo também perfeitamente que aquela essência divina é de tal pureza e claridade, muito mais do que o homem pode imaginar, que a alma tem em si uma imperfeição como uma partícula de pó, se lançaria de certo em 1000 infernos antes de encontrar-se diante da presença divina com aquela mínima mancha. E entendendo que o purgatório está precisamente à disposição para remover esta mancha, se lançaria nele, como eu já disse, parecendo-lhe encontrar uma grande misericórdia, capaz de livrá-la deste impedimento. Qualquer noção que nós tenhamos de pureza, de claridade, de brilho, de fulgor, ainda que nós leiamos o episódio da transfiguração do Senhor, quando Pedro, Tiago e João presenciaram, contemplaram, testemunharam Jesus se transfigurando com um brilho que não existe neste mundo, mas eles três tiveram essa experiência, nós não tivemos. O máximo que nós temos de claridade aqui, as noções, a claridade do sol, ainda de uma luz mais intensa com 1000 volts, 2000 volts, 100.000 volts, sei lá. Mas essas luzes que são produzidas pelo fogo, pela energia eólica, pela energia hidráulica, pela energia elétrica, etc., o que são em comparação com o brilho de Deus? Assim, contemplar Deus face a face, é contemplar aquilo que ultrapassa, Santa Catarina foi muito feliz aqui, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de tergiversação, qualquer tipo de conjectura, por mais inteligente, refinada e rebuscada que seja, Deus é infinitamente maior. A realidade grandiosa de Deus não pode ser descrita com palavras que foram forjadas, sejam elas pronunciadas, sejam elas escritas, por quem nunca esteve lá. Acredito que o desejo, quem visse Deus face a face e voltasse aqui para a terra, e olhem que o apóstolo Paulo foi um dos raros, ele simplesmente limitou-se a dizer aquilo que eu vi. Não é lícito a nenhum homem saber? Eu me pergunto, na 2 aos Coríntios, quando São Paulo diz isso, o que foi que ele viu? Ele viu a face de Deus, ele contemplou Deus face a face. Você imagina uma realidade belíssima, você tem o desfrute dela por alguns instantes, depois você volta para a terra e vê tudo tão caduco, tudo tão imperfeito. Por mais bonita que seja a criação, por mais valores, por mais realidades aprazíveis que as pessoas humanas, a natureza e tudo aquilo que ela proporciona pode trazer para você de alegria, mas em comparação com Deus, o seu brilho, a sua glória, não absolutamente. E isso faz com que, diz Santa Catarina, a mínima imperfeição que eu trouxe comigo para esta condição, 1000 vezes, ainda que fosse no inferno, eu me jogaria para o inferno contanto que eu me purificasse dessas imperfeições para poder estar com Deus. É uma imagem forte quando você vem desejar até 1000 vezes o inferno, 1000 vezes o sofrimento do purgatório, contanto que, mas vejam, aqui São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, deseja o inferno, mas diz, contanto que os meus irmãos judeus sejam salvos. Sim, São Paulo deseja o inferno, por amor aos judeus, isto é, se com a minha condenação os meus irmãos judeus fossem salvos, eu preferia ir para o inferno. Isso é amor. Desejar o inferno é pecado? Dessa forma não. Isto é, por amor, eu prefiro que eles sejam salvos, ainda que eu vá para o inferno. Aqui Santa Catarina diz algo parecido, isto é, as almas do purgatório se lançam de tal forma no fogo abrasador de Deus, que
com tanto ímpeto, com tanta vontade, com tanto desejo, com tanto anelo, com tanta sofreguidão. Por quê? Eu quero ser purificada logo. Eu quero que essas imperfeições, a ferrugem do pecado, a deformidade do pecado, essas pequenas imperfeições que carrego ainda comigo, ainda não foram purificadas. E por causa disso ainda não entro na glória do céu, essa felicidade, esse brilho de Deus, esse fulgor de Deus, essa maravilha que é Deus, essa felicidade sem fim, estar com Deus, o glorioso, o fulgurante, o majestoso, numa felicidade que jamais, jamais, jamais acabará e eu aqui sofrendo. Portanto, jogo-me diante desse fogo. 1000 infernos existissem, 1000 vezes o fogo pior do que esse do purgatório, se existisse. E se Deus permitisse, eu me lançaria lá, contanto que eu fosse purificado dessas imperfeições que ainda me mantêm aqui no purgatório. É forte, fortíssimo, mas não acabou não, viu? Mais um programa está terminando. No próximo, com Santa Catarina de Gênova. Sim, Senhor, vamos meditar essa realidade espantosa, mas ao mesmo tempo gloriosa, jubilosa, cheia de esperança e carregada de uma certeza. Com o amor de Deus não se brinca. E o amor de Deus ferido, o pecado pode ser perdoado, mas as consequências, a ferrugem do pecado tem que ser purificada. Enquanto isso, você não entra no céu. Um grande abraço, uma feliz semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.